Olá pessoal, eu vou falar aqui um pouco sobre o desenvolvimento da região facial, correlações clínicas, fenda palatina, lábio leporino, fenda facial oblíqua, macrostomia e fenda labial mediana e todos os seus fatores genéticos. E vou mostrar a vocês através de imagens. O lábio leporino é uma fissura do lábio superior, normalmente logo abaixo do nariz, causando uma abertura anomalia para dentro do nariz. Geralmente ocorre junto com a fenda palatina, uma abertura na parte superior do céu da boca. São malformações congênitas caracterizadas por aberturas ou descontinuidades das estruturas do lábio e do palato. A complexidade do desenvolvimento facial embrionário talvez seja responsável pelo aparecimento de inúmeras anomalias congênitas relacionadas à face. As más formações faciais compõem um grande problema de discriminação na sociedade pelas implicações estéticas, funcionais e psicológicas que trazem aos indivíduos afetados. Entre as más formações da face, destacam-se as fissuras, que afetam lábio e palato, que são comuns em todos os grupos raciais e popularmente conhecidas como lábio leporino. Tais aberturas são comuns no início do desenvolvimento embrionário e geralmente se fecham antes do nascimento. No entanto, cerca de 1.700 bebês nascem com essas estruturas abertas, sendo que 60% a 80% dos afetados são do sexo masculino. As fissuras da face correspondem a 25% de todos os defeitos congênitos. O desenvolvimento da face, a vida uterina se divide em 3 períodos: ovular, que corresponde às 2 primeiras semanas, embrionário, a terceira e oitava semana, período onde ocorre a formação da face. Fetal, a partir da oitava semana ou terceiro mês. A face já está completamente formada, finaliza-se a formação do palato até a 12ª semana e desenvolve as proporções faciais. Entre a terceira e a quarta semana, desenvolve-se em torno do estomadeu, boca primitiva, os 5 primórdios faciais, uma proeminência frontonasal, 2 proeminências maxilares e 2 proeminências mandibulares, sendo que as proeminências maxilares e mandibulares derivam do primeiro arco braquial ou arco mandibular. Entre a quinta e a sexta semana ocorre um rápido crescimento das proeminências maxilares, que ao se aproximarem comprimem os processos nasais mediais para o plano mediano. Os processos nasais laterais participam apenas da formação das asas nasais, contribuindo pouco para a conformação final da face. Cada proeminência nasal lateral fica separada da proeminência maxilar por uma fenda denominada sulco nasolacriminal, sendo que funcionam-se por volta da sexta semana. Essa fusão estabelece a continuidade entre o lado do nariz, formando pela proeminência nasal lateral, e a região da bochecha, formada pela proeminência maxilar. Entre a sétima e a 10ª semana, as proeminências nasais mediais fundem-se entre si, e com as proeminências maxilares, com a fusão das proeminências nasais mediais, forma-se o segmento intermaxilar, que originará as seguintes estruturas: filtro do lábio ou sulco vertical, porção pré-maxilar da maxila e gengiva a ela associada, e o palato primário. Denomina-se a pré-maxila a região triangular anterior ao forame incisivo e que contém o processo alveolar com os 4 dentes incisivos. Já o desenvolvimento do palato forma-se a partir dos primórdios palatinos primário e secundário, apresentando, portanto, origens embriológicas diferentes. Seu desenvolvimento inicia-se no final da quinta e completa-se na 12ª semana. O período crítico nos seres humanos está compreendido entre o fim da sexta e o começo da 9ª semana. A ultrassonografia tornou possível fazer o diagnóstico das fendas labiopalatinas a partir da 14ª semana de gestação. Nessa fase, o importante é tranquilizar os pais, fornecendo informações sobre as possibilidades de tratamento e esperar a criança nascer. Grande parte dos diagnósticos, porém, continua sendo realizada depois do nascimento da criança. E nessa próxima imagem, vou mostrar quais os tipos de fenda labial. Elas podem ser classificadas em unilateral, de um lado só, bilateral dos 2 lados ou mediana no meio.
E o tratamento a ser bem empregado vai depender do tipo da fissura que a criança apresentar. Então, o acompanhamento odontológico e ortodôntico é extremamente importante, não só para preservar a estrutura dentária, mas também para assegurar a qualidade da alimentação dessas crianças, enquanto não fazem a cirurgia. A orientação dos clínicos de diferentes áreas é o acompanhamento psicológico, podem ajudar pais e filhos a enfrentar melhor as fases mais difíceis dessa alteração anatômica e congênita. Então, como essa fissura labial não é uma alteração só de caráter estético apenas, ela também pode causar problemas de saúde, como má nutrição, distúrbios respiratórios, de fala e de audição, e infecções crônicas. E em função disso, o tratamento é realizado com abordagem multidisciplinar com cirurgiões plásticos, otorrinos e odontologistas, e entre outros. Então, pessoal, aqui está o meu pequeno resumo sobre esse assunto. E para encerrar, minha colega vai fazer um breve resumo sobre o que é a macrostomia. Oi, gente, boa noite. Eu vou falar sobre a macrostomia. A macrostomia é uma rara anomalia congênita definida como alargamento da boca na região das comissuras orais. Essa falha ocorre geralmente entre a quarta e quinta semana de gestação. O lado afetado sofre uma ausência da glândula parótida e de seu respectivo ducto. E essa anomalia pode apresentar na forma bilateral ou unilateral. Bilateral é quando esse alargamento ocorre apenas de um lado da boca. Unilateral, quando ocorre dos dois lados. E essa é uma falha na fusão dos processos da maxila e da mandíbula no primeiro arco branquial. Eu vou falar um pouquinho agora sobre as características, sobre as causas. A causa exata dessa difusão ainda não foi descoberta. Contudo, alguns pesquisadores apontam que ela está relacionada a uma combinação de fatores, tanto ambientais quanto genéticos. É uma falha, segundo teorias, assim como é possível observar em outros tipos de fissura faciais, como minha amiga Jaina acabou de falar. A macrostomia resulta em uma falha migratória da mesoderme entre as proeminências maxilar e da mandíbula, Então, galera, o tratamento dessa anomalia, ela só pode ser tratada unicamente através dos procedimentos cirúrgicos. Sendo assim, o tratamento da macrostomia visa a reconstrução do músculo orbicular dos lábios, Simetria labial e cicatrizes bem posicionadas. A cirurgia pode ser realizada após 3 meses de idade. E é importante falar que só quem consegue fazer essa cirurgia é o bucomaxilofacial. Quais são os malefícios dessa anomalia? Então, além de trazer problemas estéticos, pode afetar os aspectos funcionais do paciente, Essa macrostomia faz com que o indivíduo diagnosticado com a doença encontre dificuldades simples de falar, de se alimentar. Também uma falha muito importante que acontece nessa anomalia é que a saliva, como é fundamental na proteção da nossa boca contra os variados tipos de micro-organismos, eles têm dificuldade, eles sofrem uma falta do líquido salivar, tornando-se uma digestão incompleta, fazendo com que esse paciente não consiga se nutrir de forma adequada. Portanto, a ausência dessa saliva pode provocar cárie, gengivite, mau hálito. Assim, eu encerro a nossa apresentação. Agradeço a todos que estão aí do outro lado assistindo e obrigado à professora Kaline por nos permitir ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre essa doença. Obrigada.